crianças! Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje será de Ciências da Natureza. Então, peguem a apostila 4. Vamos lá, a apostila 4. E abram na página 126. Abriram? Bom, hoje nós vamos iniciar a apostila 4 na matéria de Ciências da Natureza. E nós vamos continuar falando sobre nutrição. Então, prestem bastante atenção, tá bom, turminha? Vamos lá? Tutu e Leco estão em uma feira de alimentos. Eles gostam muito de frutas. Conversem aí com a família de vocês. Quais frutas aparecem na imagem? Você já experimentou todas essas frutas? Qual é a sua fruta preferida? E vocês, já foram a uma feira? Sabem como funciona uma feira? Quem não foi e tiver a oportunidade de ir, vá. Mas só depois que tudo isso passar, tá bom, turma? Só depois que a gente ficar livre dessa pandemia, aí vocês pegam e vão a uma feira. Quem ainda não foi, quem foi, vai contar a experiência lá no chat, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso também no chat. Então, é muito importante que vocês conversem aí na casa de vocês, mas nós vamos também conversar. Agora, vamos para a página 127. Na página 127, ela vai começar a falar sobre a culinária brasileira, a culinária do país onde vivemos, o Brasil. A culinária brasileira é uma mistura de ingredientes adaptada da cultura de povos que colonizaram o Brasil. São os primeiros povos que chegaram ao Brasil, tá bom? Que são os indígenas, os europeus, os africanos e os asiáticos. Esse povo todo, todos esses povos, foram eles que chegaram primeiro no Brasil. Então, eles trouxeram junto com eles a culinária, a forma que eles comiam no país de cada um deles, certo? Trouxeram a cultura culinária. Os ingredientes de todos os pratos típicos desses povos foram substituídos por correspondentes locais. O que significa isso? Às vezes, eles utilizavam alguma coisa lá no país deles que não tinha aqui no Brasil. Então, o que eles fizeram? Eles substituíram. Eles pegavam ingredientes que tinha aqui no Brasil e colocavam no lugar dos ingredientes que não tinha, certo? Ingredientes, vocês sabem o que são, né? Tudo que é necessário para fazer aquela comida. Aí depois, assim, ao longo do tempo, surgiram as comidas regionais, que variam de estado para estado. Por que, turma, ela varia de estado para estado? Porque, às vezes, algum ingrediente aqui em São Paulo é muito mais difícil de achar do que em Minas Gerais, por exemplo. Então, cada estado utiliza os ingredientes que é mais fácil de encontrar no local onde vive. Vamos falar, vocês estão vendo aí a imagem? E nós temos uma imagem de uma feijoada. Olhem aqui, turminha. Uma feijoada. A feijoada é uma comida típica brasileira. Ela veio lá originada da culinária portuguesa e adaptada pelos povos africanos,
que foram escravizados durante a colonização do Brasil. Ela é uma comida típica brasileira. Todo mundo, a grande maioria, conhece, já experimentou. Se não experimentou, sabe do que eu estou falando, da feijoada. Essa comida, ela veio com os portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram como parte da sua cultura a feijoada. Só que ela foi modificada. Houve uma transformação nos ingredientes pelos povos africanos, que naquela época eles eram escravizados. Nós vamos chegar nesse ponto ainda para falar um pouco sobre o período de escravidão, tá bom? Bom, vamos para a página 128. Roda de conversa. Quais são os alimentos típicos da sua região? Vocês, aqui está dizendo assim: converse com os colegas e desenhe no espaço abaixo um prato típico da sua região. Mas como nós não estamos com os colegas, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom, turma? Vão fazer uma pesquisa de um prato típico de São Paulo e vão desenhar aqui no espaço. Combinado? Bom, essa atividade é para ser enviada lá no e-mail. Essa foi a nossa aula de hoje. Só que antes da Pro encerrar, a Pro precisa passar a explicação sobre o nosso trabalho. Aquele trabalho que vai como nota da C. Entenderam, turma? O trabalho de Ciências da Natureza, ele está bem facinho. Por quê? A Pro já chegou a passar para vocês, vocês só vão ter que completar esse trabalho. Vocês se lembram que a Pro pediu para que vocês fizessem um desenho, criassem um prato formando um desenho com os alimentos e enviassem a foto? Pois bem, nem todo mundo enviou. Aliás, falta bastante gente enviar esse prato. O que a Pro vai pedir? Esse trabalho do prato, ele vai valer para a nota da C, entendeu? Quem fez vai precisar completar o trabalho. O que vai fazer? Vai pegar uma folha e vai escrever para mim quais foram os ingredientes, quais foram os alimentos que vocês utilizaram para montar aquele prato. Então, vamos lá. O trabalho de Ciências da Natureza é montar um desenho no prato com o alimento e pegar uma folha e escrever quais alimentos que vocês utilizaram para montar esse prato. No final do vídeo, a Pro vai colocar novamente, certo, turma? Vou colocar novamente os exemplos de pratos que foram criados, certo? A data de entrega desse trabalho, a data fim, até essa data eu recebo. E aí eu já vou começar a colocar a nota. É até o dia 27 de julho. Tá, e onde eu mando? Vocês vão mandar a foto do prato e vão mandar a foto da folha com os alimentos que foram utilizados na confecção do prato lá no e-mail que vocês enviam as atividades, certo? Até o dia 27 de julho. Não esqueçam, tá bom, turma? Até o dia 27, esse trabalho precisa estar lá no e-mail. Como vocês vão fazer? Vão colocar lá, trabalho Ciências da Natureza, o nome da criança e as duas fotos. São duas fotos,
uma do prato e uma da folha com os alimentos que foram utilizados. Tá bom, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Agora, ó, vocês vão ver o modelinho de pratos, que é para dar uma ideia para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.